Muito bem, meus amados irmãos, amigos, radioouvintes, em Mateus capítulo 24, versículo 4 ao versículo 14, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra acontecerá. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muito esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino está anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Os sinais dos tempos mostram que Jesus voltará logo. Praticamente todos os dias ouvimos alguns anúncios de profecias ou cálculos para determinar o tempo do fim do mundo. Por exemplo, em 2012, alguns esperavam o fim do mundo por causa de uma profecia dos maias. Mas neste artigo, sobre o que estava escrito na época, a Bíblia também anuncia, e nunca que temos nos de preocupar com profecias pagãs ou cálculos baseados em astrologia, pois tais revelações não têm nada a ver com a mensagem das Escrituras. Louvado seja o santo nome do Senhor. Limitando o assunto aos ensinamentos bíblicos, será que estamos vendo sinais que mostram a volta iminente de Jesus? Muitos afirmam que sim. Praticamente todas as pessoas que têm algum interesse na Bíblia já ouviram alguém falar sobre sinais da volta de Cristo. Frequentemente ouvimos referências sobre as palavras de Jesus em Mateus 24, especialmente as dos versículos 4 ao versículo 14 que nós fizemos a leitura. Entre os sinais que eles apresentou destacam-se a presença de falsos cristos, guerras, fomes, terremotos e perseguições. As pessoas que dizem que estamos nos dias finais geralmente citam estes versículos e mostram nas manchetes atuais exemplos de todas estas coisas que estão registradas no capítulo 24 de Mateus. De fato, há diversos homens vivos hoje que alegam ser o Cristo. Não é isso que acontece? A gente conhece alguns. Então, emissoras brasileiras se divertem com as entrevistas de Henrique Cristo, por exemplo, que é um que disse ser Cristo, enquanto milhões de pessoas seguem supostos cristos, como José Luiz de Jesus Miranda, de Porto Rico também, um norte-americano, preso por crimes sexuais. Eles também se declaram que são Cristo. Então muitos seguiam o suposto Messias e o coreano, que eu também, lá tem outro que diz que até a sua morte em 2012 aconteceria. Então qualquer pessoa que lê algum jornal sabe de várias guerras acontecendo no mundo hoje, como também ouve-se de fomes, terremotos e terremotos devastadores. Queridos irmãos, a coisa é séria. Observando a situação dos sinais para o final dos tempos, nós estamos nesse momento, nos primeiros anos do século 21, milhões de pessoas que eles morreram de fome na África,
e centenas de milhares que morreram por causa de terremotos, de tsunamis, na Índia, na Indochina, por exemplo, no Japão, na China e outros, no Chile e em outros lugares. E enquanto não enfrentamos no Brasil, graças a Deus, mas vem as perseguições da severidade bíblica a países onde pessoas que professam fé em Jesus são mortas por este motivo. Em lugar que você não pode dizer que é um seguidor do Senhor. Pessoas que citam estes fatos de Mateus 24 falam com uma confiança que facilmente engana pessoas ingênuas. Ninguém pode negar que coisas terríveis estão acontecendo no mundo, como historiadores nos lembram que sofrimentos desse tipo têm feito parte da história de todas as gerações durante milhares de anos. Mas, irmãos, antes de nos preocupar com manchete de jornais, devemos estudar o texto citado, que nós aqui citamos na Bíblia, Palavra de Deus, aqui no nosso programa, que o próprio Jesus falou. Ele usou linguagem forte e até apocalíptica para avisar as iminentes destruições do templo em Jerusalém, Mateus 24, 1-2, uma profecia cumprida no ano 70 depois de Cristo. As palavras de Jesus, elas tratavam da Judéia, da região que incluía a cidade de Jerusalém, Mateus 24, 16. Está escrito na palavra de Deus que diz que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Ele estava falando de lá, daquela região. Para tirar qualquer dúvida, o próprio Senhor Jesus garantiu que todas as palavras desta profecia seriam cumpridas na mesma geração na qual ele falou, conforme está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Para nós que acreditamos em Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, é que a confusão é única e inegável. Esta profecia foi cumprida naquela geração, mas muitos ainda hoje estão aplicando para os dias de hoje, para amedrontar as pessoas, levar as pessoas a situação caóticas. Em contraste com os sinais para avisar da destruição do templo, as Escrituras ensinam que a volta de Jesus no fim do mundo acontecerá sem aviso, não vai ter aviso. Paulo disse exatamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, ele diz da seguinte forma: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pronto, não tem aviso. Ladrão não avisa ninguém quando vai entrar. Jesus também não está aqui avisando o dia que vem. Pedro acrescentou: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Segundo Pedro 3:10, ou seja, tudo será destruído com fogo. O próprio Jesus disse também, glória a Deus: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Glória a Deus, aleluia. Lucas 12:39-40. Fique apercebido, Jesus está voltando a qualquer momento e temos que estar de bem com o nosso Deus para que possamos subir as mansões celestiais, aleluia, onde Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Ao invés de nos preocupar com manchetes de jornais, notícias de Cristo que está acontecendo no mundo, devemos nos preparar para a vinda do Senhor, que acontecerá sem aviso.
não tem aviso, meu irmão. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, está escrito em Hebreus 12:14. Não vai ter aviso. Jesus vem e aí nós temos que estarmos apercebidos, preparados. Lembremos-nos, portanto, daquela parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas, estavam esperando, aguardando o noivo chegar. E as loucas não tinham azeite nas suas vasilhas. À meia-noite ouviu-se uma voz e diz: eis aí o noivo. E correram para acenderem as lâmpadas, e as 5 prudentes estavam com suas lâmpadas, glória a Deus, preparadas, tinha o material necessário. E aquelas que eram loucas não tinham nada. Pediram um pouquinho das outras que tinham, e elas disseram não. Elas se negaram: nós não podemos fazer isso, senão vai faltar para você e para nós. Então vá comprar. Meu irmão, você que está nos ouvindo, lembremos-nos que Jesus está voltando. Esteja percebido, esteja preparado. Tenha consigo o azeite que simboliza o Espírito Santo, a fé no Filho de Deus. Se entregue ao Senhor, pois a palavra de Deus diz que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo achá-la-á. E Ele está à porta e batendo no seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aceite essa palavra, meu irmão. Se converta mesmo de verdade. Fique firme, esperando a qualquer momento a vinda do Senhor. Perdoe aqueles que têm lhe ofendido, como está escrito até mesmo na oração do Pai Nosso. Jesus diz: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que nos ofenderam. É uma situação que muitas pessoas dizem, mas não fazem. Eles nem sabem o que é perdão, porque quando a gente diz, me perdoe, se você falar isso para uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ele diz, eu não posso te perdoar, só quem lhe perdoa é Deus. Só Deus pode perdoar. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus ensina aos homens para que a gente venha perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então é esse o caminho: perdoar, nos abraçar, andar juntos na fé do Filho de Deus, esperando a qualquer momento Jesus chegar, glória a Deus, com aquele poder, com aquela glória, à altura das nuvens ele vai vir. Diz a palavra de Deus que a trombeta de Deus vai tocar, ele vai vir até a altura das nuvens, glória a Deus. Os mortos primeiro vão ressuscitar, e nós, os vivos, seremos transformados em um corpo semelhante ao corpo de Jesus, e nos uniremos e subiremos ao encontro do Senhor. Aleluia, meu querido irmão, diz a palavra, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que realmente é o que nós precisamos, nos consolar uns aos outros. Que Deus faça grandes bênçãos acontecer na vida de você que está nos ouvindo, meu irmão, de todos vocês que ouvem a palavra de Deus. Oremos em o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, aleluia, confiante, meu Pai querido, na Tua palavra, glória a Deus, que o Senhor está voltando. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor fale a cada coração de cada rádio ouvinte que nos ouve neste horário, para que eles também sejam, meu Pai querido, ó Deus, despertados na fé, para que entenda a Tua palavra, aceite o Teu projeto de salvação, aceite, meu Pai querido, a salvação em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, com aquela morte a qual tirou de todos nós essa malícia, esse poderio do pecado. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos, em o nome de Jesus, te agradecemos pelo nosso nome escrito no Teu livro santo. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém.